Olá, alunos, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui para o primeiro simulado da SpaceX aberto. Bem, gente, primeiro de tudo eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, compartilharem com os colegas, deixarem um comentário, me dizer se vocês foram bons, o que vocês acharam, se estava muito difícil, se estava muito fácil, se vocês conseguiram compreender as coisas aqui. Primeiro de tudo, o PDF de acesso ao material com esse simulado tá aqui embaixo. Então, para fazer, vocês acessem eles, façam simulados e depois voltem aqui nesse vídeo que eu vou comentar os exercícios. Bem, fiz com todo o coração, então já deixa aí seu like de vocês, que isso já ajuda muito a professora. Outra coisa importante, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho 2 Instagrams, um de geografia e de inglês. A Prof aqui, ela é especializada em concursos militares nessas 2 disciplinas. Então, @Prof. Jéssica Fontes, meu de inglês, e @Fontes para concurso, o de geografia, tá? Também segue que ajuda muito. Bem, bora lá. O seguinte, eu coloquei aqui temas variados para vocês. Então, a gente vai ver tanto geografia física quanto geografia humana. De uma maneira geral, eu considero isso aqui mais mediano, não tá muito difícil, mas também não tá muito fácil. E bora lá. A tragédia do Titanic, em 15 de abril de 1912, completou 100 anos, mas ainda é motivo para a curiosidade da ciência. As teses sobre fatores ambientais para o desastre são diversas. O clima parece ter sido decisivo para o desfecho do navio. O New York Times, de 5 de maio de 1912, noticiou: o inverno quente sem precedentes em todo o Ártico é a possível causa do grande número de icebergs flutuando no Atlântico Norte, e para eles teriam alcançado latitudes tão baixas. A corrente de Labrador, onde estava o Titanic, foi muito mais ao sul que o normal, carregando o gelo. Sobre correntes marítimas, olha que legal, ele pegou uma coisa que é muito conhecida da gente, que é a tragédia do Titanic, e trouxe uma questão de correntes marítimas. O que são as correntes marítimas? São porções de águas que se deslocam pelos oceanos, apresentando temperatura, salinidade, pressão e velocidade própria? Sim, né? Verdadeiro. A gente entende ali as correntes marítimas como grandes rios dentro do mar, né? E aí essas porções de água que estão presentes no mar, eles vão apresentar características muito específicas que os distinguem de outras correntes marítimas. Então, a gente tem correntes marítimas que têm maior salinidade, menor salinidade, maior temperatura, menor temperatura. Tem uma pressão maior, uma pressão menor e uma velocidade maior e uma velocidade menor. Com certeza, você já assistiu o filme Procurando Nemo, que passa a parte das tartarugas, onde o pai do Nemo quer ir lá encontrar o Nemo na Austrália e ele vai com uma corrente marítima junto com as tartarugas, tá? Então, são isso. As correntes quentes se formam em áreas equatoriais, bem parecidas com as massas de ar, e não podemos esquecer que as correntes marítimas estão ligadas com a atmosfera. Então, as correntes se formam nas áreas equatoriais e irradiam calor para o ar atmosférico nas áreas por onde circulam. Verdadeiro. É por isso que a gente tem tantas mudanças e desequilíbrios associados ao El Niño e o Laninha, né? Se a gente for pensar, né, o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico. O fato da gente ter um aquecimento nas águas do Pacífico desregula, desequilibra a atmosfera acima desse oceânico. E no caso a gente tem uma circulação geral da atmosfera, onde está ali tudo em equilíbrio dinâmico. Quando eu já mudo, ou seja, eu aumento a temperatura do ar, eu já vou desregular toda essa circulação. Então, sim. Outra coisa, vou dar um exemplo para vocês. Por que o deserto do Atacama é tão seco? Por causa da corrente fria, a corrente fria que a gente tem ali de Humboldt. É uma corrente muito fria que impede a evaporação e aí eu não tenho umidade entrando, né, no continente, formando esse deserto muito seco. As correntes frias se formam nas áreas polares e provocam a queda de temperatura nas áreas litorâneas próximas. Muito bem, essa aí é a nossa resposta. Então, todas as respostas estão corretas. Gente, isso aqui é uma questão bem fácil. Uma forma dele deixar essa questão mais difícil é ele pedir características das correntes marítimas, tá? Então, assim, é uma forma de complicar, mas bem fácil. Eu acho que essa aqui era para gabaritar. Uma questão aí de Brasil e geografia humana. Então, começamos com geografia física mundo, agora vamos para geografia humana. Sobre a industrialização brasileira.
Apesar do país possuir um parque industrial muito diversificado, me doeu um pouquinho esse muito diversificado, né? Não ocorreu a adoção do Fordismo. Sim, gente. O que acontece? Vamos pensar em Brasil, né? O Brasil, ele começa a se industrializar, de uma maneira geral, ali no século XIX, tinha iniciativas industriais, tá? Principalmente para aquelas indústrias mais tradicionais, que eram indústrias tradicionais, principalmente as têxteis, né? Que são indústrias de bens de consumo não durável. A nossa industrialização, de fato, ela acontece quando o Brasil começa a utilizar as indústrias de base, ali na década de 30 do século XX, com Getúlio Vargas. Mas nós já tínhamos iniciativas industriais. Pensando em modelos de produção, é óbvio que a gente vai utilizar, no momento em que a gente começa a se industrializar, um modelo de produção que é o modelo de produção fordista. O Fordismo mesmo, ele só vai entrar em crise ali na década de 70, né? 60, 70, no momento pós-guerra, onde eu tenho a ascensão, de fato, do toyotismo. Mas sim, a gente tem a adoção do Fordismo. Aí fala, baseada na produção em grande escala, ok, na linha de montagem em série, isso aqui é uma característica bem forte do Fordismo, né? E no controle de qualidade ao final da produção, era muito mais focado na quantidade do que na qualidade, como forma de organização do trabalho. Então, o Brasil, sim, teve a adoção do Fordismo no modelo de produção. Desde o final do século XIX, a industrialização brasileira, com forte intervenção do Estado, final do século XIX, a gente não tem esse Estado ainda intervindo. Esse Estado interventor na industrialização é do século XX. Essas iniciativas industriais que nós temos no século XIX, ela é feita pelos empresários do café. Então, é o empresariado brasileiro que investe nessas primeiras iniciativas. É por isso que a gente diz, né, que a gente tem o tripé econômico brasileiro. Como que é o tripé econômico brasileiro? Ali no século XIX, a gente vai ter o empresariado brasileiro, ou seja, o capital privado nacional, investindo em indústrias de bens de consumo não duráveis. No século XX, a gente então tem o capital privado estatal, o capital privado estatal nem faz sentido, né? O capital estatal investindo nas indústrias de base, na infraestrutura de energia, de transportes, e, né, ali em 1950, com o JK, a gente tem o capital privado internacional. A gente tem o capital privado internacional investindo no Brasil, tá? Esse é o grande tripé, então nesse sentido esse aqui também tá errado. Primou-se em se organizar no toyotismo, no século XIX, não faz nem sentido, nem existia toyotismo, né? O toyotismo, ele aparece como modelo de produção na fábrica da Toyota, ali naquele momento que o Japão está no pós-guerra, se recuperando economicamente. Após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização brasileira foi intensificada, com forte intervenção estatal. Assim, gente, desde o período ali Vargas até o final do regime militar, a grande característica da economia brasileira é ter essa intervenção estatal. É a partir da década de 90 que a gente elimina essa ideia, trazendo o neoliberalismo para o Brasil, mas até o regime militar, até o final ali do regime militar, a gente tem forte intervenção estatal. E assim, quando a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que começar a olhar para as estruturas econômicas brasileiras e perceber que elevadas tarifas de importação, eles são colocadas para quê? As empresas estrangeiras venham para o Brasil produzir no Brasil e que não precisem ser pagos essas tarifas de importação. Enquanto as pessoas estão importando, elas estão comprando. Se eu aumento as tarifas de importação, fica muito caro, as pessoas deixam de comprar, isso acaba atraindo a empresa para vir produzir aqui no Brasil, para vender para o mercado brasileiro, tá? Então, sim, objetivando atrair investimentos estrangeiros para o território brasileiro. Ok, essa aqui é verdadeira, tá? Essa aqui é uma questão mais média, começando a ficar difícil, porque tem muitos detalhes, muitos pontos que a gente precisa prestar atenção.
Uma das características da terceira revolução industrial é a formação de tecnopolos, show, verdade, que são os grandes centros de tecnologia. Entretanto, tal fenômeno não ocorre no Brasil, que permitiu manter a organização taylorista fordista na produção industrial. Nada a ver, gente. Aqui no Brasil, é claro, os nossos tecnopolos, eles são tecnopolos diferentes do que são nos Estados Unidos, mas nós temos centros de formação de tecnologia. Aqui no Brasil, principalmente as universidades são esses grandes centros, né? Então, o Brasil sim tem tecnopolo. Se a gente for pensar ali em Campinas, com o IME, com o ITA, com a FRJ, com a USP, com a UFSCar, todas essas áreas são importantes centros tecnopolos no Brasil, tá? E hoje o Brasil utiliza do modelo toyotista dentro da sua produção industrial, né? O mundo utiliza ainda esse modelo, continua utilizando esse modelo, que é um modelo que visa a qualidade, né? Então aqui somente a C está correta, ou seja, somente a 3 está correta. Espero que vocês tenham entendido. Ó, já estava mais dificinho, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Bora para a próxima. Atualmente existem dezenas de conflitos pelo mundo, tanto nacionais como internacionais. Um desses conflitos ocorre por causa de uma região chamada Caxemira. Essa é muito fácil, gente. Caxemira é a região de disputa entre a Índia e o Paquistão. E esse conflito ele é considerado aí um dos conflitos mais perigosos do mundo, porque esses dois países possuem armas nucleares. Eles não assinaram o acordo de não proliferação de armas nucleares, então o mundo fica ali meio em suspensão em relação ao que eles vão fazer. A China também fala um pouquinho sobre essa região, então a gente ainda pode colocar um terceiro personagem geopolítico importante, mas a Caxemira ela é disputada pela Índia e pelo Paquistão há décadas, principalmente ali no momento de independência do que seria a Índia, que pertencia ao Império Britânico, né? Que quando se divide em diversos países, como a Índia, o Paquistão e Bangladesh. Ok, então aqui o gabarito, a letra A. Essa aqui era muito fácil. Essa aqui, gente, muito, muito fácil, viu? Bora para 4. Parte do futuro da sociedade dependerá da forma como serão utilizados os recursos naturais e as fontes de energia. Então, aqui provavelmente a gente está falando de fonte de energia. Analise as afirmações a seguir sobre as principais formas de energia limpa. Então, quando a gente está falando de fontes de energias limpas, a gente está falando das fontes alternativas. São elas, né? As fontes renováveis. Então, temos solar, eólica, térmica, hídrica, de maremotriz, Então, temos bastantes, né? A produção de energia solar é diminuída em dias chuvosos em regiões com poucas horas de sol. Ok, né? Isso também é uma grande problemática dentro do contexto de geração de energia. Porque num lugar que venta pouco, não tem como eu ter uma geração de energia eólica volumosa. Assim como em lugares com pouco sol eu não vou conseguir ter. E é nesse momento em que a gente percebe que, apesar de muito limpa e boa para o meio ambiente, ela tem limitações. E muitas vezes são essas limitações que tornam elas mais caras e tornam elas uma opção pouco viável para os grandes empresários em relação ao fomento de energia. E por isso a continuação dentro de um cenário de combustíveis fósseis, tá? Os aerogeradores, né, dentro das usinas eólicas, provocam a morte de pássaros e às vezes poluição sonora. Lembrando o seguinte, não é porque é uma fonte alternativa, renovável e limpa, que ela vai ser isenta de impactos ambientais. Mesmo que sejam impactos ambientais que são considerados não muito fortes, que não tem ali impacto muito grande, mesmo assim é um impacto social, é um impacto ambiental. Então, sim, o pássaro está ali passando fazendo o circuito dele de voo e ele encontra uma usina eólica, que às vezes pode sugá-lo, pode matá-lo, porque ele tem ali o percurso natural dele, só que tem um obstáculo. E esse obstáculo, ele acaba sendo ali, muitas vezes, determinante para a morte dele. E poluição sonora também, devido ao barulho que essas usinas, esses aerogeradores podem ter.
O biogás é o produto oriundo dos restos orgânicos fermentados por bactérias. Aqui eu estou falando da biomassa, né, uma das fontes alternativas mais utilizadas pelo Brasil. Então, o biogás, sim, é um produto oriundo de restos orgânicos fermentados por bactérias. Esses restos orgânicos, eles podem ser de diversas fontes. No Brasil, a gente utiliza muito o bagaço da cana, mas outros países utilizam a beterraba, utilizam outras fontes de matéria orgânica a fermentar isso por bactéria e gerar essa biomassa, esse biogás, ok? Então, verdadeira. Gente, de um modo geral, aqui é uma questão fácil de ser feita. Essa aqui é a base da nossa... da nossa matéria de fonte de energia. Isso aqui é uma parte conceitual muito básica, ok? Inglaterra, Japão, França são países pioneiros na produção de energia a partir das forças da maré, que são a maré motriz. Opa, verdadeiro. Bem, 1, 2, 3 e 4. Opa, tava com duplo gabarito. Gente, no momento do exercício eu vou retirar esse duplo gabarito, tá? Então todas as alternativas estão corretas, assim como a letra D. Show? Pode deixar que eu ajusto isso para vocês não vão encontrar esse duplo gabarito, tá? Porque estava escrito aqui. Bem, então o gabarito aqui, letra D. Sim, Inglaterra, Japão e França são países pioneiros na produção de energia a partir das forças da maré. O Brasil tem a produção de energia a partir de maré motriz, mas é uma produção ainda muito ínfima, né? A gente não tem ali as tecnologias necessárias para gerar e a gente também não tem uma variação tão grande de maré assim para que possa gerar energia. A gente tem outros pontos, questão da energia hídrica, biomassa e etc. Ok? Então, gabarito letra D ou letra E, mas no caso aí gabarito letra D. Bora para a questão número 5, é uma questão de geopolítica da Ucrânia. Não é porque a gente teve essa guerra no ano de 2022 que a gente não pode ter na nossa prova. Sim, podemos. Também porque, gente, quando a gente fala de conflito na Ucrânia, a gente não pode reduzir somente a invasão da Rússia em 2022, mas também a invasão da Crimeia, tá? Então, a partir da invasão da Crimeia, a gente já tem possibilidade de questões, porque a gente teve ali um conflito geopolítico, uma invasão territorial, isso já traz aí pontos importantes. Os violentos confrontos na Ucrânia parecem ainda estar longe de uma solução pacífica a curto prazo. Show, verdade. Sobre esta questão geopolítica, suas causas e desdobramentos, analise afirmações que seguem. Há uma divisão interna do país, sim, né? Quando a gente pensa na Ucrânia, a gente tem que perceber que existe aqui, nessa parte mais leste da Ucrânia, uma população que é mais pró-Rússia. É uma população, de fato, que tem uma relação étnico-histórica mais com a Rússia, tá? Então, apoia mais a Rússia. Já a capital, Kiev, e essa parte mais ocidental, eles têm uma aproximação mais com a Europa, ou seja, eles são mais pró-Europa, pró-União Europeia. Então, de fato, né, a gente consegue perceber que há uma divisão interna. E muitas vezes essa divisão interna, ela causa atritos internos no país, levando a instabilidades, e aí no caso instabilidades políticas, que abre, né, que tem ali uma abertura tanto para a Rússia agir, quanto para a União Europeia agir. Se a gente for pensar, né, a Crimeia, a invasão da Crimeia, ela nada mais é do que uma resposta a referendos de entrada da Ucrânia à União Europeia. A gente vai ter ali um conjunto de protestos em 2013, 2014, pedindo a entrada da Ucrânia na União Europeia, ou seja, começa-se a perceber que há uma movimentação forte em relação ao mundo ocidental e a Rússia ela não gosta nada disso, né? Então a gente tem ali a invasão da Crimeia como uma resposta a toda essa movimentação. Sai um presidente que é pró-Rússia, entra um presidente que é pró-União Europeia e acaba desestabilizando um pouco as relações, um pouco não, né? Muito as relações da Ucrânia com a Rússia. Há uma divisão interna do país, onde uma parte deseja entrar para a União Europeia, enquanto a outra deseja manter e até mesmo aumentar suas relações com a Rússia, verdadeira. Se a Ucrânia entrasse para a União Europeia como um país associado, teria mais acesso a importantes acordos econômicos com toda a Europa. Verdadeiro, na verdade, qualquer país que entre na União Europeia,
ele tem acesso ao mercado da União Europeia, ao mercado dos países que fazem parte da União Europeia. Tá? Então é importante, muitas vezes, para um país pequeno, que também não é tão estável economicamente, fazer parte desse grande mercado, desse acesso a esse grande mercado. Um dos entraves desse conflito é o fato de que a Rússia atualmente é um dos maiores fornecedores de energia para vários países da União Europeia e realmente, né, isso aí é um entrave dentro desse contexto porque a Rússia tem um poder de argumentação através disso. A Europa se manteve durante décadas muito dependente da energia, do gás, do petróleo da Rússia, principalmente, né, para aquecimento. E aí, no momento de conflito, as sanções econômicas impostas à Rússia vai gerar a resposta da Rússia em relação em relação a isso na Europa, principalmente associados a esse fornecimento de energia. Então, há uma grande problemática. Os países europeus, eles foram muito... eles tiveram uma postura muito devagar, né, em relação às respostas, com medo do corte de fornecimento de energia, tá? Então, essa aí também é verdadeira. Ou seja, todas são verdadeiras, a 1, a 2 e a 3. Então, meu gabarito é letra D, tá? Então, show, uma questão muito boa pra gente. Não é uma questão fácil se você não sabe, né, todos os pormenores desse conflito, de você conseguir entender de fato o que levou esse conflito e quais são os impactos, as consequências deles, mas muito boa pra gente fazer, acho que a gente pode encontrar algo assim na nossa prova. Sobre geopolítica do Brasil, gente, muito boa. A gente fala pouco, né, sobre geopolítica do Brasil, é importante a gente saber do posicionamento do nosso país em relação ao cenário internacional. A participação do Brasil em fóruns internacionais expressa sua notoriedade no atual contexto global, show. Principalmente agora o Brasil está voltando, ele está começando a ter uma agenda mais voltada para as discussões globais. E é aquilo, o modelo de posicionamento diplomático do Brasil e o modelo de posicionamento global do Brasil em relação aos assuntos internacionais, eles vão mudando ao longo dos governos, mas uma coisa é certa, o Brasil sempre foi visto aí como uma grande liderança regional dentro da América do Sul, dentro da América Latina. O Brasil sempre teve um posicionamento diplomático muito importante. O Brasil sempre foi aquele país que queria que os outros países queriam ouvir. E o Brasil tem um poder de decisão importante, seja pelo seu tamanho, seja pelo peso de suas decisões em relação à influência dos outros países. O Brasil influencia outros países, tá? O Brasil possui característica para ser considerado uma potência regional da América do Sul e Latina. No meu discurso eu acabei falando isso para vocês, né? Então é por isso também que o Brasil tem um peso muito grande dentro do cenário internacional, do cenário geopolítico internacional. O Brasil construiu isso ao longo do século XX, tirando os países ali, alguns países da zona de influência da Argentina, construindo alguns empreendimentos em outros países. Ele foi consolidando ali seu papel como o grande influente da América Latina, como um grande detentor de poder, né, da América do Sul. O Tratado de Tordesilhas foi um acontecimento importante na geopolítica brasileira. Olha como ele volta, né? O Tratado de Tordesilhas vocês provavelmente devem ter estudado lá em História, no processo de formação territorial brasileira, ou em Geografia, né, no processo de formação territorial brasileira, é que geralmente vocês estudam mais em História quando vai falando da formação do Brasil como uma unidade territorial. Aqui na Geografia a gente também estuda, a gente entende que o Tratado de Tordesilhas ele é importante, então, para delimitar o que seria o Brasil. Aí, no caso, na geografia, a gente começa a entender as divisões de poder, as divisões territoriais, sesmarias, capitanias hereditárias. Mas sim, o Tratado de Tordesilhas, ele acontece antes do Brasil acontecer, mas é um acontecimento na geopolítica brasileira, tá? Pois devido a esse acordo teve início a formação territorial do país. Então, o que seria o Brasil? É claro que depois, né, com o avanço dos portugueses em relação ao Brasil, a interiorização do Brasil, a gente precisa reformular o Tratado de Tordesilhas,
Também como consequência da formação ibérica, etc., a gente tem o Tratado de Madrid, mas o Brasil ele é construído através de tratados, de formas diplomáticas muitas vezes, né? Claro que a gente vai ter alguns conflitos, a gente vai ter algumas guerras, mas principalmente a expansão territorial brasileira é baseada em tratados, tá? Então eu sei que parece estranho, talvez vocês tenham achado que essa questão aqui está errada, mas sim, ela está certa, mesmo que seja algo que aconteceu antes mesmo do Brasil ser descoberto, tá bom? Na época da Guerra Fria, o Brasil se posicionava de forma tímida no cenário internacional e optou por se aliar aos Estados Unidos. Até mesmo porque, gente, né, ali durante a Guerra Fria, o Brasil passou pelo regime militar que era apoiado ali pelos Estados Unidos. E o regime militar, ele era contra o comunismo na União Soviética, né? Então, o Brasil realmente não teve, dentro desse período, uma expressão muito grande na geopolítica internacional. A gente vai ver momentos em que o Brasil ele se posiciona mais, se posiciona menos. Isso também é normal com as mudanças de governo. Mas durante a Guerra Fria especificamente, a gente tinha diversos acontecimentos internos. Então a atenção estava mais voltada para dentro do que para fora, tá? Então todas estão corretas, gabarito letra A, né? Acabei mudando ali a letra E porque eu percebi que eu colei e copiei do PDF errado, então nenhuma das alternativas, tá? Gabarito letra A. Bora para mais uma questão aqui que a gente gosta de geopolítica, sobre a nova ordem mundial que surge após o fim da Guerra Fria, caracterizada, entre outros, pela formação de megablocos, blocos econômicos, pela globalização e pela fragmentação de países. Marque verdadeiras afirmativas verdadeiras e F na falsa. O NAFTA foi o primeiro de todos os megablocos. Não, gente, primeiro que já tá falso, né? O que acontece? Apesar da gente não ter... O NAFTA é de 94, né? Mas o que acontece? O grande mega bloco, que é a União Europeia, ela surge ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Não como bloco econômico, né? Zonas de livre comércio. Não nesse sentido, mas ele é o mais antigo de todos, né? Então eu vou até eliminar a letra D, a letra E. Um dos problemas da globalização é o desequilíbrio na distribuição de renda, que fica concentrada em mãos de uma minoria, sendo essa uma das contradições do capitalismo verdadeiro, né? Dentro da globalização, a gente sabe que a globalização é um processo de integração, mas é um processo excludente, né? Ele exclui e aumenta a concentração de renda, tornando o processo de desenvolvimento dos países um processo de desenvolvimento desigual. Então, essa aqui é verdadeira, ok? Tirar aqui a letra A. Estamos trabalhando então com a letra B e com a letra C. A globalização destabilizou a estrutura comercial e industrial dos países em desenvolvimento, em razão da concorrência e da competitividade. Uma das grandes facetas da globalização é o neoliberalismo e a abertura de mercados, né? E aí, nesse caso, quando a gente fala de abertura de mercados, como que eu vou ter uma competitividade que seja não desleal, uma competitividade equilibrada entre os países desenvolvidos que se industrializaram há quase 2 séculos e os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos que se industrializaram no século XX ou ainda nem se industrializaram. Não tem como, né? Então essa aqui também é verdadeira. Ela acaba de fato desestabilizando a estrutura comercial e industrial dos países em desenvolvimento. E muitos países em desenvolvimento, vide o Brasil, ele vai acabar passando por um processo de desindustrialização. Desde a década de 90, quando o Brasil abre o seu mercado à globalização, no liberalismo, a gente passa por um forte processo de privatizações e de desindustrialização, tá? Então, o gabarito aqui, letra C. Gente, eu sei que essa questão aqui ela pode assustar vocês pela quantidade de nomes geológicos, mas vocês vão ver que é fácil e eu vou ir ajudando vocês a construírem um pensamento em relação a essa questão geológica. A Cordilheira dos Andes e o Planalto Meridional brasileiro representam 2 das mais importantes estruturas de relevo da América do Sul. A origem geológica e morfológica de cada uma dessas estruturas pela ordem aqui. Primeiro de tudo, a Cordilheira dos Andes é uma cadeia
orogenética, também conhecida por vocês como dobramento terciário, dobramento moderno ou dobramento terciário. O fato de ser chamado de dobramento terciário já indica a idade dela, ou seja, são dobramentos do terciário, que é algo novo, né? Então a gente já sabe, todas as cordilheiras, as montanhas, ou seja, os dobramentos modernos, eles são cadeias orogenéticas geradas ali no terciário. Então olha aqui, ó, cadeia orogênica do Arqueozoico. Não, isso aqui é antigo pra caramba, quaternário. Gente, não tem nada sendo formado de forma expressiva geologicamente, né? A coisa mais nova que nós temos. Opa, terciário. Cadeia orogênica do Arqueano, isso aqui é muito antigo, também não, tá? Então, a gente elimina a letra E só por saber que é terciário, tá? E outra coisa, ele ainda fala cadeia sedimentar, mas coisa muito doida. Aqui a gente tem cadeia orogênica do terciário com formação ligada a tectônicas de placas. Até mesmo porque o dobramento moderno ele é formado por convergência de placas, tá? Convergência de placas. E aí, no caso da Cordilheira dos Andes, que é uma zona de subducção, essa é a característica principal, né? O que a gente tem ali? A gente basicamente tem a convergência entre placas continentais e placas oceânicas. A placa oceânica mais pesada, ela desce em direção ao magma, enquanto a gente tem o sorregimento, né, o enrugamento da placa continental, formando então aqui uma cadeia de montanhas, né, que é os Andes. O Himalaia já é o quê? Continente. Então, com formação ligada a tectônicas de placas, ok. A área de sedimentação paleozoica, lembrando que esse planalto meridional brasileiro, ele está ligado a planaltos em estruturas sedimentares. Lembrando o seguinte, ou seja, esse planalto está ligado à bacia sedimentar do Paraná. Para quem não se lembra, a bacia sedimentar do Paraná está ligado ali com o aquífero Guarani, né? Onde a gente tem o nosso aquífero Guarani. E as bacias brasileiras são do Paleozoico, né? São as mais antigas. Show! Com depósitos vulcanos mesozoicos. A gente tem ali por volta de 4% de terrenos vulcânicos ligados ao rompimento do Gondwana. Então, o nosso gabarito já está ali na letra A. Aqui, gente, é avançado mesmo, bem carinha da nossa prova e tem muitas informações. Mas é o seguinte, tem algumas informações muito importantes, que são as idades das bacias brasileiras, as formações dos planaltos brasileiros, ou seja, onde estão os planaltos sedimentares, onde estão os planaltos em cinturões orogênicos, no caso a gente não tem, onde tem os planaltos ligados a dobramentos muito antigos, dobramentos pré-cambrianos. Então tem que saber disso, tá? O Demetrio Magnoli divide isso pra gente. E meu aluno tem essa informação, porque eu dou em sala de aula, tá? E a gente tem que saber, com certeza, a idade dos dobramentos, a idade das bacias brasileiras, né? No caso, a única coisa moderna que nós temos no Brasil, que é ali do terciário, são as ilhas vulcânicas de Fernando de Noronha, mas é formado principalmente por hotspot ou por divergência de placas. Mas tem que saber que no Brasil tudo é meio antigo, na verdade é muito antigo do pré-cambriano. A idade do território brasileiro, né, pré-cambriano, ele pode botar proterozoico, que são idades muito antigas. Nada no Brasil vai ser arqueozoico ou arqueano. E esses depósitos vulcanos mesozoicos, né, que é esses depósitos do cinturão carbonífero, que é do Mesozoico. Mas, de uma maneira geral, fica mais fácil, porque é o rompimento do Gondwana. Ok, se vocês quiserem, eu posso montar aí para vocês uma linha do tempo e o que a gente tem que focar para a SpaceX, tá? Mas lembrando, meus alunos, vocês têm esse material tudo montadinho, bonitinho, todas as informações que vocês precisam. Vamos ver o que está errado na letra D?
Cadeia do terciário, ok. Conformação ligada a movimentos epirogenéticos. Não. Movimentos epirogenéticos são movimentos verticais. Geralmente estão associados a falhas. E o Demétrio, né, que é o nosso autor, ele utiliza muito a associação com transgressão e regressão marinha. Não está associado com dobramentos, ok? Dobramentos é orogenia, tanto que se chama cadeia orogenética, tá? Então, movimentos orogenéticos. Movimentos horizontais, não verticais, como os epirogenéticos. Ok, então, nosso gabarito realmente ele traz difícil essa questão, né? E geralmente vocês acham questão de geologia difícil. Bora para 9. Mesmo com o grau tecnológico atual, ainda se enfrentam problemas para representar grandes espaços físicos em um plano. Claro, a gente está falando de um planeta que é redondo e colocar isso num papel, é óbvio que a gente vai ter deturpações, deformações. Pois há diversos tipos de projeções cartográficas. Analise as proposições sobre as projeções cartográficas e assinale V para verdadeira e falsa e F para falsa. Bem, bora lá. O que nós temos aqui? Um dos principais problemas da projeção de Mercator é que ele acaba distorcendo as áreas continentais. Ok, a gente tem o Mercator, de fato, distorcendo as áreas continentais. Então, quando a gente vê o mapa de Mercator, né, que é um mapa cilíndrico, isso aqui vai dar um planisfério. O que acontece? Aqui as áreas da latitude eu não tenho distorção, mas eu tenho uma distorção muito grande das áreas nas altas latitudes, né? Aumentando as que se localizam em baixa altitude? Não, a baixa latitude não tem distorção. A gente aumenta as de altas latitudes. A projeção azimutal é utilizada para representar áreas específicas, também é chamada de projeção plana, que é a projeção que a gente utiliza basicamente um plano e somente um ponto tangencia o globo terrestre. A projeção azimutal é utilizada para representar áreas específicas, né? Já que ele só tem um ponto. Tem-se como exemplo dessa projeção o símbolo da ONU, verdade. Destaca-se positivamente na projeção de Mercator a capacidade de manter as formas dos continentes. Perfeito. Ele deforma as áreas, mas ele mantém as formas. Bem, ao contrário, por exemplo, do que acontece com Peters, né? Que ele deforma as formas. Ele vai lá e deforma as formas, né? Então, essa aqui também é verdadeira. A projeção de Peters busca manter a proporcionalidade das áreas, ou seja, ele não deforma as áreas. O Mercator, ele basicamente faz o seguinte, deforma, não deforma. Ele deforma as áreas, mas mantém as formas. Já o Peters, ele deforma as formas, mas mantém a área. Então, essa aqui também é verdadeira. A projeção de Peters busca manter a proporcionalidade entre áreas, fazendo com que os países do sul ganhem destaque no mapa. Então, eu tenho aqui falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Eu já sei, então, que é gabarito letra A, né? Então, essa aqui vai ser falsa. Vamos ver o que está falso nela? A projeção cônica é utilizada em mapas de latitude alta, pois causa menor distorção nessa região. Nada a ver, né? Projeção cônica, eu faço o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu... Esse aqui é o globo terrestre, num cone. Projeção cônica é utilizada em mapas de latitude alta, na verdade, de latitudes baixas, porque causa menos distorção nessas regiões. Então, de fato, aí, gabarito letra A. Ok, espero que vocês estejam gostando, acertando. Não esqueça do like, que ele é muito importante, tá? Gente, se vocês quiserem ter acesso a mais exercícios e mais simulados, entre em contato comigo, tá bom? Bora para a nossa 10, né? Observe o gráfico abaixo sobre a área, sobre a estrutura agrária no Brasil, né? O que a gente tem aqui? Créditos do governo, produção de alimentos, mão de obra, área ocupada, número de estabelecimentos. Então, agricultura não familiar, empresarial versus agricultura familiar, né? Então, a gente percebe que o agronegócio ele recebe muito mais crédito do governo, apesar de não produzir mais alimentos, é a agricultura familiar que produz mais alimentos, utiliza menos mão de obra, utiliza mais área ocupada.
e possui menos número de estabelecimentos, apesar que menor número de estabelecimentos, mas são áreas maiores. Analise as afirmativas. A agricultura familiar produz cerca de 70% dos alimentos, mesmo ocupando um quarto da área total. Bem, se a gente for ver nisso, né, olha aqui, ele fala do total de alimentos. Produção de alimentos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ok, 70% da produção de alimentos no Brasil é feita pela agricultura familiar, mesmo ocupando um quarto, tá? Mesmo ocupando aí 25%. O número de estabelecimentos rurais da agricultura não familiar, ou seja, do agronegócio, é relativamente maior do que a da agricultura familiar? Não. Gente, aqui é uma leitura de gráfico, né? Eu tenho um número de estabelecimentos muito menor. A diferença entre... Então, essa aqui é falsa. Vamos ver. A 1 já é verdadeira e a 2 é falsa, então essa aqui não é, essa aqui não é, e essa aqui não é porque a 1 é verdadeira, tá? Então, vamos trabalhar aí. Vamos ver se a 3 é verdadeira. A diferença entre o número de estabelecimentos e a área ocupada por cada um dos modelos revela uma situação de concentração de terra por parte da agricultura do agronegócio, agricultura empresarial. A gente não precisava nem ler o texto para vocês verem que de fato isso era verdadeiro, né? Mas aqui o 3 a gente já sabia que era verdadeira, agora a gente tem que analisar a 5 para ver se ela é falsa. A excelente condição socioeconômica... Nossa, doeu agora, hein? A excelente condição socioeconômica da agricultura familiar brasileira nos últimos anos está diretamente ligada ao apoio governamental. Olha o quanto que a agricultura familiar ganha de crédito do governo. Não, né? A 5 é falsa. Aqui a falsa também, então gabarito letra E. Vamos ver a 4. A agricultura empresarial, devido ao seu caráter exportador, demanda intensa mão de obra. Não, eu demando menos mão de obra, mas uma mão de obra mais qualificada. Já a agricultura familiar, como o próprio nome diz, utiliza somente os membros da família como mão de obra. Também não necessariamente, né? A gente pode usar ali o grupo. O MST é faz um tipo de agricultura familiar e eu não tenho somente a mão de obra familiar, tá? Tinha leitura do gráfico, tinha conhecimento sobre estrutura agrária brasileira. Bora aqui uma questão, a gente tem uma chart, a gente tá assim, ó, China, e a gente vê que é um pote, né, com diversos, assim, bem florido. Só que se você perceber, tem uma planta carnívora aqui, né, indo em direção, ele tá até salivando, em direção o quê? União Europeia, economia da União Europeia. Então, eu tenho aqui uma mulher injetando euro nessa economia da União Europeia. E se você perceber, ele está injetando, mas as plantas estão morrendo, né? E aí, de modo geral, o que parece? Parece que tem uma ligação aqui e que basicamente o que está sendo colocado aqui está indo para a China, para esse vaso China, né? A gente poderia pensar várias coisas importantes em relação a essa charge, quanto que a China olha para a economia da União Europeia e percebe como que ela é importante para ela, como que começa a disputar. Se a gente for pensar, né, na Rota da Seda, o que é a Rota da Seda? Né? A Rota da Seda é simplesmente uma grande obra de infraestrutura para que a China comece a ter, de fato, um acesso mais facilitado ao mercado europeu. Claro, é um monte de coisa, tá? Eu poderia colocar diversos objetivos aqui da Rota da Seda. Foi só um exemplo, porque ele também vai ligar a União Europeia à China. Ok, o que nós temos aqui então? O rápido e intenso crescimento econômico chinês se deu às custas da exploração dos recursos florestais da União Europeia. Nada a ver, né? Recursos florestais não tem nada a ver com floresta. Aqui o gráfico não, a charge, tá falando de nada de natureza, tá? Ele tá falando como o crescimento da China tá atrelado à economia da União Europeia. A despeito da distinta condição econômica da União Europeia e da China na atualidade, essas economias permanecem interligadas. A gente consegue ver até isso, né? Então, sim, na verdade, grandes mercados, na verdade, o mundo inteiro está interligado, né? A dependência econômica da China em relação à União Europeia assenta-se no consumo nacional europeu. A gente, na verdade, tem um contrário. A gente tem visto um crescimento da dependência dos países europeus em relação à China. Não só os países europeus, os países africanos, até os Estados Unidos. A gente tem uma dependência em relação à China. Então, essa aqui é falsa.
Ou seja, a 2, então essa aqui não pode ser, essa aqui não pode ser, esse aqui não pode ser, esse aqui não pode ser, eu já sei meu gabarito. Gabarito letra E. Vamos ver o que fala 4. Enquanto parte da União Europeia vive uma crise econômica, a economia chinesa cresce. Isso aqui é uma questão um pouquinho antes da pandemia, mas de uma maneira geral, a União Europeia sim vive uma crise, a crise da zona do euro, a crise pós-Covid. A gente está vendo aí Itália, França, Portugal, países que estão com problemáticas financeiras, enquanto a gente tem um crescimento mesmo que menor da China. Ok? Então, gabarito, letra E. E por último, a gente tem uma questão aqui de escala, né? Então, para dar... Foi um simulado bastante heterogêneo, né? Bastante heterogêneo. Bem, um professor organizou uma saída de estudo urbana na área de Santa Cruz, na área urbana de Santa Cruz do Sul. Para organizar a saída, usou uma carta cadastral com escala de 1 para 5.000 de grande detalhe. Faz sentido, né? Isso aqui é uma escala grande. Quando eu tenho uma escala grande, eu vou ter, geralmente são áreas pequenas, né? São áreas pequenas, e aí eu vou ter muitos detalhes. Que estava em formato digital. Ao imprimir essa carta, notou que ocorreu uma redução da mesma. A distância entre dois pontos, que na escala original marcava 5 centímetros, passou a ser de 2. Então, o que ele está falando para mim aqui? A gente tem duas situações. A situação 1 e a situação 2. Na situação 1, eu tenho a minha escala, que é de 1 para 5.000. Não vamos esquecer, gente, que escala nada mais é do que uma proporção entre realidade e papel, ou seja, 1 centímetro no meu papel vale de centímetros, x centímetros na minha realidade. Quando ele fala para mim que antes de imprimir a gente tinha 5 centímetros, eu tenho então uma distância no papel aqui. Ou seja, eu tenho a minha escala, que é de 1 para 5.000, sendo que eu tenho aqui 5 centímetros. O que eu posso aprender aqui é qual era a distância real. A distância real nada mais é do que 5.000 centímetros vezes 5. Então, eu tenho 25.000 centímetros, tá bom? Bora lá. Aí ele fala uma situação 2, que agora passou a ser 2 centímetros. Então, eu continuo na mesma escala. Aí, o que acontece? Ele fala para mim que houve uma distorção e que agora Dzinho passou a ser 2 centímetros. Qual é a escala nova? Bem, eu já descobri que o meu Dzão, vou continuar em centímetros porque eu tô trabalhando com tudo, né? Foi importante eu descobrir quanto valia a distância na realidade. Que valia 25.000 centímetros. E agora eu tenho o meu Dzinho, que é 2 centímetros. Então, escala não é 2 dividido por 25.000? Tá, o que eu posso fazer aqui? Eu vou dividir isso aqui por 2, porque a escala é sempre uma relação de 1 para alguma coisa. Então, a minha escala é 25.000 dividido por 2, 12.500. Então, a minha escala nova agora é 1 para 12.500. Então, a minha escala nova, que era 1 para 2.500, vai ser letra C. Entenderam a lógica? Ou seja, vocês tinham que fazer o primeiro cenário para depois ir para o segundo. Bem, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse simulado. Saiba que ficou em dúvida em alguma coisa, manda uma mensagem para mim. Curte de novo, manda para os seus coleguinhas. É sempre um prazer poder ajudar vocês na jornada de aprovação. Tchau, tchau. Até a próxima.